Foi alcançado pela graça de Jesus através de um missionário da Junta de Missões Mundiais. Hoje atua como missionário entre muçulmanos. É pastor e coordenador da Junta de Missões Mundiais no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Recebam com muita alegria o missionário Abdala. Recebam com muito carinho o missionário Abdala. Eu estou muito feliz dele estar aqui hoje. Eu conheci o Abdala ouvindo um podcast que ele gravou junto com o Dizascope. É um podcast que eu estava ouvindo enquanto eu estava a caminho de uma academia pastoral que nós faríamos no Rio Grande do Sul, logo após aquelas enchentes. E eu estava ouvindo e eu falei assim, eu preciso conhecer esse homem. Eu tenho buscado conhecer homens que amam a Deus mais do que eu, para me constranger e me ensinar a amar mais o Senhor. Eu tenho buscado conviver com pessoas que me tiram da zona de conforto, e quando eu vi o podcast do Abdala, eu falei, eu preciso conhecer o Abdala. E nós temos um amigo comum, pastor Adilson, e o pastor Adilson me conectou com o Abdala, e eu comecei a sonhar com um final de semana com o Abdala aqui na igreja com a gente, e graças a Deus esse dia chegou. Graças a Deus eu estou muito feliz, os jovens já foram muito abençoados ontem à noite, agora às 9 horas da manhã ele falou para os juniores e adolescentes, e agora no culto das 10h30 nós teremos o privilégio de ouvir o testemunho daquilo que Deus tem feito através da vida dele. Ele trouxe um livro chamado Escravo de Deus, que é o significado do seu nome, contando a sua história, como ele foi alcançado, o seu ministério, e eu queria muito te incentivar a investir na vida dele, a investir no ministério dele, comprando esse livro, lendo esse livro e se inspirando naquilo que Deus está fazendo, porque aquilo que Deus fez, Ele continua fazendo até hoje, e Ele tem poder para fazer na minha, na sua vida e na vida de pessoas que nós temos orado. Abdala, fica muito à vontade, vamos orar. Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do Abdala, que ele se sinta à vontade no nosso meio, que ele se sinta amado e acolhido por essa igreja, que ele se sinta em família, porque ele está em família espiritual, Pai, e que o Senhor possa usá-lo para falar aos nossos corações, para ministrar os nossos corações, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha trazer uma palavra para a gente nessa manhã, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Fica à vontade, que Deus te abençoe. صباح الخير النعمة والسلام. Bom dia, graça e paz. Que alegria estar com vocês nesta manhã mais uma vez. Fechando o círculo aqui, vamos à noite em outra igreja e a semana que vem outro e outro. Ou até que a gente vai para o céu, ou até que Ele vem nos buscar. Então não tem como nós ficarmos desesperados, porque enquanto vivimos por Ele, e quando morremos, vamos junto a Ele. Então não há como melhor momentos, tanto na vida e tanto na morte, porque nós fomos ressuscitados através da vida dele. Uma grande alegria, obrigado pastor Juan, pelo privilégio, por abrir o púlpito para mim, aí, um privilégio, muito obrigado pela confiança, mas a gente crê também que o Senhor Deus, Ele escolhe seus filhos e também os servos que são chamados pelo seu nome para servi-lo aqui na terra, para a honra e glória dele. Eu queria me agradecer a todos, em nome de Jesus, em nome da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, nossos líderes, nosso executivo, pastor João Marcos Barreto, nosso gerente de missões, pastor Alexandre Peixoto, e nosso gerente de missões, Maurício Bastos, e mais 2.450 missionários espalhados em 93 países, enviaram um grande abraço por essa igreja amada, que eu vou te dizer, eu sou fruto da fidelidade dos membros dessa igreja, pela honra e glória de Jesus. Então, já que você não foi no campo para ver, o Senhor mandou para você os frutos que você investiu, oração, contribuição, mobilização e trabalho missionário dentro e fora do Brasil. Muito obrigado por essa igreja amorosa. Eu gostaria sempre de começar assim como fui ensinado. Eu tive o privilégio de andar com o pastor Russo Shed por 6 meses de treinamento, eu chamo ele tortura bíblica, mas é a melhor que eu passei na vida.
depois outros 6 meses com o pastor Luiz Saião, e depois o resto com o mais desafiador, pastor Adilson. Andar com Adilson, andar com Jesus, você para e vai comprar comida e comer. Andar com Adilson, você não bebe nem come. Você só anda servindo. Então, Deus é bom. E nós, ouvi uma vez aí, pastor Russell Shedd me colocou assim na frente e me disse: Abdallah, você quer glorificar a Deus através da sua vida? Falei sim. Falou, então busca a tua história na Bíblia. Falei, minha história na Bíblia? Falou sim. Basta buscar e você vai encontrar. Porque as experiências da Bíblia, se não convencem nós, não há uma experiência no mundo que pode nos convencer. Temos as boas, as tribulações, as aflições e também acompanhado sempre com as vitórias que Deus nos deu. Eu gostaria de começar com o versículo da palavra que está em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Não vem pregar um sermão, mas é bom você começar com um versículo para que você entrar já logo na Escritura para ver a história que Deus faz antes, agora e para sempre. E as histórias são reais, não são contos de fada, são histórias verdadeiras. Jeremias disse assim: quando eu recebi a tua palavra, eu as comi, e a tua palavra se tornou para mim uma grande alegria e prazer no meu coração, porque fui chamado pelo teu nome, Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua santa e eficaz palavra, Pai. Fale conosco, Pai. Usa a boca de teu servo da forma que te agrada, Senhor. Abre os corações, os ouvidos de teus filhos nessa sala, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oremos. Amém. Eu não quero contar a história de Jeremias, mas Jeremias teve um problema muito mais sério daquele que nós passamos ou vamos passar nesse mundo. Quando Jeremias lançou essa palavra, nós não vamos esquecer que Jeremias tinha pego lá no palácio do rei, apanhou, fui maltratado, fui batido, fui colocado com nenhum animal pregado, levado, jogado num poço de lama, não é poço de água, poço de lama, ou seja pior, entrar na lama você não consegue mexer. No escuro, sem comida, sem apoio, sem ninguém ao lado dele. Humanamente falando, todo o direito tinha Jeremias a dizer: Senhor, eu te estou obedecendo tudo, então não é conforto. Mas Jeremias lançou aquele que você ouviu: apesar da aflição, apesar dos problemas que eu estou, meu coração se alegre por te obedecer, porque tu que me chamaste. Se você quer ver a sua vida e seus problemas diários, e você quer entrar na zona de reclamação, abre a Bíblia e vê os profetas obedientes, como sofreram e não reclamaram. Eu não quero contar de Jó, que perdeu tudo, riqueza, filho, tudo que ele tinha, e foi pego com úlceras malignas de cabeça até pontapé, e com tudo isso, a boca de Jó não blasfemou contra o Senhor. Avalie os seus problemas e vê os problemas dos profetas, e vê como nós criticamos, como nós falamos, e como o homem de Deus deve agir. Meu nome é Abdullah, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute, eu sou missionário, mobilizador da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu sou casado com a Marisol, minha esposa é paraguaia, e tenho um filho que chama Davi, que está aqui. Levanta a mão, Pio. Aqui. E a gente trabalha como também missionário entre árabes e muçulmanos. E eu também sou coordenador no sul do Brasil, atendendo igrejas dentro e fora do Brasil. E tem sido muito abençoado a minha vida, tanto na perseguição que eu sofro e tanto na alegria que sou recebido. É perseguido lá e bom recebido aqui. Viu como Deus trabalha?
quando para a perseguição e para a aflição na minha vida, eu fico tremendo. Falo, isso vai acontecer uma coisa pior então. Vamos orar mais para acontecer pior. Porque cada vez que eu sofro mais, eu sou muito mais abençoado com o recebimento. Na alegria, eu amo ao Senhor. Eu nasci num lar muçulmano. Meu pai era um líder que ensina a religião muçulmana. A minha mãe vem descendente do profeta do Islã. Você nascer num lar muçulmano não é a mesma coisa que você nasce em outro lar ou em qualquer lar. Eu não estou falando da forma que você nasce, se são 6 meses, 7 meses, 8 meses ou 9 meses. É a forma que você é recebido. Porque o muçulmano se preocupa muito na religião do seu filho. Antes de começar, eu vou dizer para você entender. A religião muçulmana, o livro sagrado deles, eles têm 80% roubado da nossa Bíblia e aplicado de uma forma muito, muito eficaz. Nós, se olhamos como o muçulmano começa já na barriga da mamãe. Quando a criança, quem falou com a barriga da sua esposa quando já estava grávida? Né? Você acha que a criança ouve? Escuta. Muçulmano, quando nasce seu filho, o pai tem que estar presente na hora de nascimento. Não importa se está no hospital, está em casa, está na cozinha, está na rua. O pai tem que estar presente naquele momento que a criança nasce, o pai pega. Mas o médico tira a criança, quando a criança já está pronta, o pai pega, não importa. E quando o pai pega, ele leva a criança no cantinho e ele faz 2 orações nos ouvidos da criança. Quando a criança começa a caminhar, os pais ensinam ela a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a falar, os pais ensinam ela a falar 5 orações por dia. E quando a criança começa a ler, os pais ensinam ela a ler o livro sagrado dos muçulmanos. E uma coisa fora do sério, que a gente fala misericórdia, será que isso é possível? A gente não vai olhar esse lado, a gente vai olhar o resultado. Quando você quer construir um prédio, você com certeza não começará do 3º andar. Para levantar um prédio grande ou pequeno, você precisa de uma importante coisa: estrutura. Dependendo dessa estrutura que você cava e planta, o prédio levanta. Se a estrutura é forte, suporta 10 andares, ele vai 10 andares. 20 andares, ele vai. Então, o muçulmano começa a construir a religião na vida do seu filho já desde quando nasce. Por isso, o muçulmano, ele morre e não abandona a religião. Porque a estrutura é firme no sangue, no couro, no osso, nos nervos, na cabeça, nos olhos, no nariz, na boca, na língua. É uma coisa, só Jesus na causa. A taxa dos muçulmanos que hoje estão convertendo, nunca houve na história igual essa hoje. Porque o Senhor Deus não precisa o visto e a autorização para entrar na vida de ninguém. Ele entra quando Ele quiser. Porque a nossa vida está nas mãos dEle. Se eu vou trazer um muçulmano hoje, de 20 anos, e colocar aqui, e colocar um cristão de 40 anos de igreja ao lado dele, quem teria mais possibilidade em abandonar a sua fé? Não precisamos responder. Porque o muçulmano, quando nasce o filho dele, ele vai olhar e vai dizer: meu filho é meu discípulo. Eu fiquei muito feliz em ver uma criança apresentada para Deus. Mas essa criança, ela tem mãe e pai. Mãe e pai têm um trabalho em casa a fazer. Os pastores e os líderes da igreja vão ensinar a doutrina. A escritura ensina em casa. Não é papel do pastor, mas hoje está virando o papel do pastor. Apóstolo Paulo ensinou Timóteo a doutrina. Tu sabe quem te ensinou a doutrina?
E desde a sua infância você conhecia a Sagrada Escritura. A sua mãe ensinou a Escritura. Em casa. Filho, não afastas do conselho de seu pai e não foge da doutrina da sua mãe. Pai e mãe. E quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me colocou num banco, se ajoelhou na minha frente e me chacoalhou e me disse: busca agradar Allah durante toda a sua vida. Aos 11 anos de idade, caminhando com meu pai, na madrugada, para orar na mesquita, no qual meu pai era o líder lá. O muçulmano, basicamente, ora 5 vezes por dia. Uma vez de madrugada, outra vez de manhã, outra vez depois do almoço, depois antes do café da tarde e depois à noite, no pôr do sol. São 5 vezes, isso são os básicos. E seja qual for a situação, a gente viu ultimamente as guerras, não estamos falando de política, mas se você olhasse nos vídeos, você vai ver, em Gaza, não tive mais casas, mas tive pessoas, apesar que não tem casa, prédio derrubado, vem um muçulmano, puxa tapete em cima da casa destruída e faz as orações. Tem bombardeio, ele faz orações. Tem chuva, ele faz as orações. Nada no mundo impede que um muçulmano levantasse 5 vezes da zona do conforto para fazer as orações. E muita gente critica, por que será que um muçulmano tão fiel a seu Deus? E não é religiosidade. O muçulmano vive a sua vida buscando uma coisa só. Só uma. O muçulmano vive durante a vida inteira buscando se relacionar com Deus. E durante a sua vida, não acha. Não acha porque não tem. Não acha porque ele não buscou o lugar certo. Porque tem só uma forma de relacionar com Deus. Uma ponte. E sem essa ponte você não vai chegar. Eu, 40 anos, busquei esse relacionamento. Graças a Deus que eu encontrei. Pela ponte única que pode levar a se relacionar e se reconciliar com esse Deus. Por meio de Cristo Jesus. Aos 12 anos de idade começou a guerra no Líbano. E meu pai, quando me dizia lá na mesquita, eu vi em você o líder religioso da família, porque quando você nasceu, eu te carregava, te levava comigo na mesquita para orar, depois aos 8 anos, você andava comigo no mesmo caminho, para a mesma mesquita, e agora você é um jovem, um adolescente, um júnior, andando comigo no mesmo caminho, para o mesmo lugar. Louvo Allah, porque você será o líder espiritual da família. Os muçulmanos, eles têm sempre, como vocês escutam, os árabes, e o filho mais velho é o líder da família depois do pai. Sim, mas não é sempre o mais velho é o líder espiritual da família. Mas se ele é fiel ou não é fiel, ele continua sendo o líder das heranças da família. Mas o espiritual é um deles que o pai escolhe. Aos 13 anos de idade, entrei no campo para defender a religião, família e nação. Se você vai olhar por essas 3 palavras, você não pode misturá-la. Eu dizer família, nação, religião. Não. Religião, família, nação. De qualquer jeito você joga, vai chegar. Religião, família, nação. Porque a religião, na religião muçulmana, a religião ela que construi a família. Ela que capacita a família, ela que educa a família, ela que direciona a família. E quando a religião consegue fazer isso com a família fica uma família estável. E quando a família é estável, ela consegue formar uma nação. É coisa fora do sério. Mas sabe? Está dando certo com eles. Porque eles estão começando certo. Ou seja, como eu falo, que Adilson não gosta mais dessa palavra, mas eu falando assim.
falou assim: os muçulmanos adoram um Deus que não é verdadeiro, fazendo tudo certo. E os cristãos evangélicos adoram um Deus verdadeiro, fazendo tudo errado. Mas está dando certo. Porque o muçulmano não tem como escolher para qual religião ele vai. O dia que o muçulmano decide sair da religião, assinou atestado de óbito. É a família que vai assumir isso. Se a família nega isso, então a religião vai atrás. Comecei a treinar aos 13 anos para defender a minha religião, minha família e minha nação. Até os 15 anos de idade, eu fui num encontro de jovens e adolescentes. O muçulmano investe muito nas religiões para jovens e adolescentes, porque são os novos líderes, os novos homens-bombas, os novos guerreiros, os novos mantenedores, os novos de toda coisa. E tivemos entre mais de 300 adolescentes ali, e veio um líder de fora e começou a falar sobre a religião, sobre como você defender a sua religião, como você vive. E de repente ele lançou uma pergunta. Ele disse: quem gostaria de agradar a Allah? Eu tinha 15 anos. A minha cabeça voltou 7 anos para trás. Naquele 8 anos de idade, quando eu estava sentado, no qual meu pai me chacoalhou e me disse: busca agradar Allah durante toda a sua vida. Você que é pai, você que é mãe, cuidado com suas palavras, com seu filho adolescente júnior. Porque o cérebro humano não apaga a informação. Ele guarda, joga por um lado, mas um dia ele vai recuperar. Sempre deixa a sua palavra de profecia aprovada pelo Senhor para a vida do seu filho. Às vezes o filho irrita. Sim. Faz muita coisa errada. Claro. Mas isso faz você desistir da doutrina? Não. Aqui está meu filho. Eu li a Bíblia nos ouvidos dele quando era criança. Depois ensinei ele a ler. Agora, se ele quer seguir a Cristo ou não quer seguir a Cristo, problema dele. Não é mais minha. Até os 12, 13 anos, eu levava ele à força para a igreja. Depois disso, eu nunca falei para ele: você deve, e agora, e vamos se batizar. O batismo é decisão pessoal. É pessoal. E ele me responde com uma palavra: pai, ainda não quero ter esse compromisso. Porque ele entende o que é batismo e compromisso com Deus, para andar fazendo tudo o que Deus te mandou. Mas isso não disse que ele não crê em Cristo, isso não disse que ele não é evangélico, isso não disse que ele é incrédulo. Ele disse que ainda ele acha que não chegou o momento para decidir. Mas isso não vai me impedir a falá-lo sempre sobre isso. Com carinho, amor e respeito. Problemas em casa? Sim. Mas não são aqueles problemas porque meu filho não sabe xingar, meu filho não sabe blasfemar, meu filho não fuma, meu filho não comete adultério, meu filho não xinga ninguém, meu filho não briga com ninguém. São frutos da palavra que plantei no coração. Porque a Bíblia que educa, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela vale para educar, corrigir, repreender, viu? Tudo que você precisa está no livro sagrado. E quando esse líder falou: quem gostaria de agradar a Allah? Levantei a minha mão e falei: aquele que estamos fazendo, isso não agrada a Allah? Falou: sim, mas tem uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e menos dolorida. Falei: qual seria essa forma? Ele falou: vem no meu gabinete. Eu vou te explicar. Fui no gabinete dele, não é gabinete pastoral, gente. É gabinete de religião, viu? Entrei dentro, ele começou a falar e falou para mim: a melhor coisa para agradar a Allah é você dar sua vida para Ele. Ou seja, doar a sua vida para Ele. Eu quero relembrar vocês
que os muçulmanos, mesmo servindo Allah deles, desde quando ele nasce até que ele morre, ele não tem como dizer para você que ele vai para o céu. Porque não tem essa promessa. Ele tem outra promessa. وَكُلُّكُمْ وَارِدُهَا. E todo nela entrarão, no inferno. A gente vê sempre atentados de mortes, explosão. A gente sabe pelo nome que é muçulmano. Mas alguma vez pesquisou sobre a idade daquela pessoa que se explodiu? Muçulmano, até 17 anos vai para o céu. Depois disso, procedência maligna. Não tem salvação. Mas um muçulmano trabalha com obras. O maligno e o bom. O que ele faz bom, Deus, Allah, vai chamá-lo quando ele morre, mesmo que tem vários anos, e vai colocar ele e falou, vem aqui, você fez oração, você fez boas obras, você deu oferta, você deu dízimo, você deu tudo, porque tudo que nós façamos, o muçulmano também faz. Mas de uma forma, o líder não vai pedir. Ele é ensinado desde a infância a fazer isso. O líder muçulmano não vai na mesquita toda semana pedir dízimos e ofertas. Todo muçulmano é obrigado a fazer isso voluntariamente, obrigatoriamente e sozinho. Se o líder está roubando, o líder não está roubando, ele está fazendo isso para Allah. Porque Allah mandou. E o líder muçulmano, e o muçulmano faz isso para ganhar privilégios quando morre. Quais são os privilégios? Que ele vai para o inferno sim ou sim. Mas aí Allah disse para ele, vem para cá, vamos ver. As boas obras, coloca aqui, numa balança. Coloca as ruínas aqui nessa balança. E aí ele vai avaliar a balança, onde pesa mais. Seus pecados são maiores. Então, você vai para o inferno por 7 anos. Depois de 7 anos, vai para o céu. De novo. Você vai por 3 anos. Você vai por 20 anos. Você vai eternamente. Tem pessoas que vão eternamente para o inferno, para a religião muçulmana? Não. Mas a religião disse que tem. Porque na religião muçulmana disse, depois de tudo isso, todo mundo volta para o céu de novo, menos Satanás. Mas eles também dizem, apesar de tudo isso, até Satanás tenta aproveitar da misericórdia de Deus. Misericórdia, Jesus. Imagina, ele está lá. Eu nem vou entrar. Quando eu entendi do líder muçulmano como tem que agradar a Allah, e dessa forma dar a minha vida, ele me mandou para treinar. 2 anos de treinamento. Até os 17 anos de idade. Gente, no momento de treinamento, nós tivemos 350 pessoas, adolescentes e júniores, treinando para morrer. E a gente briga dentro desse lugar, mas não é uma briga física, não é uma briga para que você vai, eu vou esperar, não. A briga, quem não obedece mais, para ir antes do outro a morrer. O muçulmano, para morrer por causa de Allah, e uma grande alegria para qualquer um deles. Não questiona. Não pergunta se Allah mandou e Allah agrada, então eu estou. Porque o muçulmano disse, Allah criou a mim e Ele pode fazer comigo o que Ele quiser. Se eu estou adorando Ele durante todos os dias da minha vida e depois me lança para o inferno, Ele é justo. Porque Ele é Deus. Ele me criou. Essa é a visão deles. Não tem promessas. Até o profeta foi questionado, profeta do Islã. Quem será que vai entrar no céu? Ele falou, entrar no céu, eu, minha filha e mais 10 pessoas. Então, por que você segue esse Deus? Porque Ele me criou, ponto final. Não tem como questionar. E aos 17 anos de idade, chegou meu nome e me chamaram e colocaram no meu corpo uma bomba de 43 quilos.
e deram um dispositivo pequeno como o controle do carro. E mandaram numa cidade que tinha de vários tipos de pessoas israelenses, acompanhado com a mídia. Todo o ataque de atentado, ele é acompanhado com a mídia, porque a mídia, ela grava, ela leva para os adolescentes, fecha a sala, apaga as luzes e coloca o painel e começa a falar da história daquele que morreu naquele atentado, contando a história dele desde a infância até o momento de que ele morreu. E lança a pergunta: e você? O que espera um jovem e adolescente? Um desafio. E se o adolescente gosta, é ser desafiado. E você vê números de pessoas disponibilizando para servir esse Deus. Sem reclamação. Sem questionamento. E quando fui lá dentro daquele lugar enviado, com as bombas coladas no corpo, cheguei lá, levantei a minha mão e gritei, Allahu Akbar, e 1, 2, 5, 10, e a bomba não explodiu. Muita gente acha que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai. Voltando à palavra do pastor Russell Shedd, busca sua história na Bíblia. Se a gente vai pela Bíblia e vê o assunto da bomba, você vai encontrar em vários lugares, mas eu vou colocar apenas um versículo, 2. Capítulo 46, Isaías 46, versículo 10 e 11. Desde a antiguidade eu sei as coisas que iam acontecer antes de que elas se sucedam. Chamo o homem do meu propósito, chamo o homem da rapina, do Oriente. Homem do meu propósito para fazer toda a minha vontade. Aquele propósito que eu planejei, eu farei acontecer. Ou seja, quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar firme, forte, vivo, saudável, até que o Senhor complete seu propósito. Em Deuteronômio 32, 39, disse assim: vede agora que eu sou o Senhor, além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. Oh, glória ao nosso Deus tão poderoso, gente. Eu não sei como nós podemos chegar a um momento duvidar do poder desse maravilhoso Deus. Eu não sei como nós podemos nos questionar, será que vai acontecer? Se Ele disse vai acontecer, Ele vai acontecer, aceita, não aceita, quer, não quer, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se você tenta se questionar, olha para a sua vida hoje e compara quando você era jovem. Se eu faço uma pergunta agora, eu falo aí, quem quando era jovem pediu a Deus uma esposa boa? Levanta a mão. Bom, você recebeu? Eu. Quem pediu quando era jovem uma casa estável? Levanta a mão. Deu? Bom. Quem pediu a Deus uma família boa? Levanta a mão. Agora, talvez você não pediu a Deus você ser rico, mas você se tornou rico. Isso é um acrescimento de Deus. Não é que você não pediu nada, não. Você pediu e você recebeu. Agradeça por tudo que você tem, porque Deus deu para você o que você pediu e acrescentou aquele que você nunca pediu. É simples assim. Eu não posso ver um crente dizer, será que Deus vai fazer? Vamos voltar para o Malaquias. Prova-me. Eu que vou provar se eu tenho já tudo o que eu pedi? Provar o quê? Eu que vou provar ainda? Eu saí das ruas, um chinelo, 2 para a esquerda. Hoje tem casa, esposa, carro, família, irmão, filho e tudo o que eu preciso. O que eu preciso mais de provas? Se esse livro dominando a minha vida, não preciso mais de nada.
Eu tinha lido o livro sagrado dos muçulmanos por mais de 250 vezes. Eu queria dar a minha vida por esse Deus que nos salva. Eu queria doar a minha vida por um Deus que não manda para o céu, para um Deus que não responde, para um Deus que não está vivo, para um Deus que não salve. E conheci um Deus bondoso, amoroso, lindo, maravilhoso, salvador. Será que Ele se me pediu a morrer por causa dele? Terá a possibilidade eu, Abdallah, a dizer para ele não? Não testa. Não testa. Por um Deus que nos salva, estava tão feliz. E por um Deus que salva, eu estarei muito mais feliz. A bomba não explodiu. Voltei para o acampamento. A mídia mostrou os vídeos, vieram os líderes que não era, que eu não queria. Mas eu peguei uma tristeza, e eu achei que esse Allah não gosta de mim, que esse Allah que não é bom para mim, porque eu tinha feito uma coisa errada, desagradável. Mas os líderes começaram a falar que não há chegado tua hora. De onde o muçulmano levou essa ideia? 80% do livro dos muçulmanos é colado da nossa Bíblia. Porque a religião muçulmana ela veio depois de Cristo por mais de 522 anos. Alguns dizem 600 e poucos, alguns dizem 500 e poucos. Mas já que o apóstolo Paulo tinha falado que essa religião ia acontecer, a gente acreditou. Porque lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz, mesmo que venha um anjo do Senhor, dizendo para vocês sobre um evangelho diferente daquele que nós te ensinamos, é anátema. E a religião muçulmana chegou através de um profeta, que ele viu uma visão, um anjo vem dizendo para ele, o Antigo Testamento está certo, os livros dos profetas estão certos, e a vida de Jesus está certa, mas veja, Jesus não é filho de Deus. Ele é criador, ele é forte, ele curou, ele fez milagres, ele ressuscitou mortos, mas ele não é Deus. E acrescentou, é o Evangelho? Sim. É o livro dos profetas maiores e menores. Tem sim, vida de Jó, vida de Jonas, vida de Josué, vida de Moisés, vida de Abraão, vida de Isaías, vida de Ezequiel, vida de Esdras, vida de Neemias. Todos estão nos livros sagrados deles. Mas é diferente do nosso, que nós aprendemos com Paulo. Não é verdadeiro. Semelhante, mas não é igual. Quase, mas não é. Veio um árabe e me disse, você acha que o mar abriu mesmo para Moisés? E aí eu fiz para ele assim, você não acredita? Ele falou, não. Falei, problema é seu. Ele falou, como assim? E aí eu peguei um vaso assim, um vaso como esse aqui, que tem água. Agora, pastor, se vem toda a igreja e me disse para mim, o que está dentro desse copo é café. Eu seria um tolo se vou acreditar. Agora, o que você está vendo, o problema é seu. O que você está crendo que está dentro desse, é problema seu. Mas o que está aqui, eu sei que é. Então, o que disse a Bíblia, que abriu o mar, é porque abriu. Concorda ou não concorda, problema seu. Se disse a Bíblia que o Rio Jordão abriu e o povo passou por terra seca, é porque o povo passou por terra seca e não por cima de lama. Acredita ou não, problema seu. E o que eu vi da transformação de Cristo na minha vida, acredita ou não, eu estou assim. Mas a Bíblia não é palavra de Deus. Problema seu, para mim é. Vamos ver quando ele volta, vai dizer que é a minha ou não. Eu não vou te presenciar, porque eu vou estar no outro lado, cara. Você que vai sofrer. E a liderança me deu um novo trabalho para começar a treinar outros meninos. Começou a guerra civil no Líbano, e eu não me conformei com a guerra civil, são as piores coisas que pode acontecer numa nação, guerra civil.
Porque pai vira contra filho, irmão contra irmão, irmã contra mãe, e por aí vai. Porque guerra civil significa guerra de líderes políticos que apoiados pelo povo. Cada um tem seu líder que segue, né? Então, aí começou a guerra civil e eu não me conformei porque não queria matar meus primos, meus familiares, porque são de outro líder muçulmano, esse de outro líder muçulmano, eu pertencia a um, e eu desobedeci uma ordem religiosa para entrar numa região que tem meus familiares, e saiu a ordem para me matar. Fugi do Líbano, fui para a Síria, e de Síria fui para a Colômbia. Lá em Colômbia não fui diferente, porque eu trabalhei com as Farc, uma facção criminosa, por 9 anos. Eu chefiei uma cidade em Bogotá, se chama El Cartucho, juntando Rocinha com Maré juntos. É uma cidade de plantação, de 500 hectares, com 3.000 empregados que recolhem as folhas das drogas. E para chegar na minha casa lá, porque eu fui indicado, porque eu tinha contactos com árabes, e os árabes que trabalham com drogas lá fora da Colômbia, na Europa, no mundo árabe, eles precisam de contato. Então eu comecei a comunicar e virei um chefe. Gente, colocaram 30 seguranças na minha casa para chegar a falar comigo, nem Paulo Escobar, viu? Mas isso não é segurança. Que adianta colocar segurança se o Senhor não está? Não adianta. Se o Senhor não cuida, não adianta colocar exército. O Senhor cuida da nossa vida. Eu comecei a trabalhar nessa área e 9 anos. E depois eu fiquei viciado em crack e outros tipos de drogas. E as lideranças das Farc, ela não pode ser viciada, porque às vezes ela é pega pelo governo, e aí um ponto fraco. Se está viciado, você está disponível a falar tudo. Então, já que é viciado, já fui percebido, pena de morte. Consegui fugir. Gente, sou especialista em fugir. Especialmente da aparência do mal. É bom fugir às vezes. Não é covardia. É vitória. É força. Eu fugi para o lado amazônico, cheguei numa cidade que se chama Porto Assis, e lá conheci uma idosa, que a história dela no livro, gente. Gente, Jesus está vivo, gente. Eu cheguei a esperar na cidade de Porto Assis, era um domingo, frio, e eu estava buscando algo para consumir, drogas. E às 8h30, 9h, eu vi um paramilitar naquela cidade, sentado ali, perto de um negócio. Os paramilitares são diferentes das facções criminosas lá. São civis, mas da cidade, eles protegem a cidade das Farc. Obrigado, filho. Sentado, ele estava sentado e cochilando com a arma na mão, e levanta assim, e eu fiquei assim, esperando como uma onça, sabe? É um descuido dele. Eu falei, daqui a pouco ele vai dormir, eu vou enfiar a faca no pescoço dele, vou tirar a arma e vou vender, e daí eu vou fumar droga. De repente, uma idosa, eu não sei se está 90, 80 anos, não sei. Mas ela estava vindo com um bastãozinho, e ela chegou, eu estava sentado observando aquele menino, e ela me bateu com um bastão na perna. E eu olhei e falei, o que está fazendo, mulher? E ela olhou para mim, você é estrangeiro? Falei, e por que você quer saber? Eu sou. E ela olhou para mim e me disse, você está com fome? Falei, eu estou. Ela falou, então vem comigo na minha casa. Essa senhora estava voltando do culto da igreja. E vem me dizer que Deus não chama aos seus servos.
E vem me dizer, muçulmano não pode se converter, muçulmano não chega. Quando você não enxerga, Deus enxerga com certeza. Essa mulher me recebeu na casa dela 3 meses. Eu roubava ela, ela vendia beiju. Beiju como tipo tapioca aqui. Na Colômbia chamam beiju. E ela me deixava de manhã, ia para o culto, porque ela falava de Jesus para mim todo dia. Ah, sim, tá bom, tá bom. E ela ia e voltar. Cadê o beiju? Cadê o queijo? Passou um caminhão e voou tudo ali. Não tem. Ela me chamava de ladrão, mas um dia Deus vai te alcançar. Falava, essa mulher está doida, eu acho que tem Alzheimer, uma coisa. Jesus esse que vai me alcançar, Jesus morreu. Ela me fez conhecer outro irmão da igreja dela, se chama Dom Benjamin. Eu chamo ele no livro, o cristão contrabandista. Dom Benjamin tem um barco grande, que ele transporta coisas da Colômbia para Brasil, no rio Amazon. Ele tem um barco grande que ele transporta gasolina, cigarro, tal. É contrabandista, não pode você fazer isso. E aí ele leva até Letícia, Colômbia. Letícia e Tabatinga é uma cidade dividida em 2. A metade colombiana e outra metade brasileira. Quem conhece Tabatinga? Quem já ouviu de Tabatinga, Brasil? Viu? Não tem fronteira entre os dois. Então, me levou até Letícia, entrei em Tabatinga. Fui recebido de um árabe, que tem um hotel e um restaurante, chama Te Contei. E não é que eu te contei, o restaurante, o hotel, se chama Te Contei. O dono dela se chama Muhammad Haitham. Quem me deu o cartão dele foi Dom Benjamin. Falou, vai naquele lugar, ele vai cuidar de você. Crente. O senhor Muhammad convertido. Cuidou de mim alguns dias, depois me deu um cartão e me mandou para Manaus. Para o Said Barakat. Eu visitei esse Said Barakat no 2015, quando fui na igreja do pastor Adilson em Constantinópolis. Ele começou a chorar e chamou a todo mundo. Porque quando eu fui lá, Said Barakat, é um libanês, crente. Cuidou de mim alguns dias, me deu um cartão em um restaurante em Porto Velho. E falou, vai naquele negócio e fala que eu te mandei, ele vai te ajudar. Restaurante Salim Al-Khoury, árabe, crente. Esse menino cuidou de mim alguns dias, comprou para mim uma passagem, fui para São Paulo. Não encontrei mais crente, encontrei meu povo, peguei dinheiro e fui para Foz do Iguaçu, e lá entrei no Paraguai. Eu não conhecia a Cristo Jesus. Mas ele me conhecia desde quando, antes de nascer. Lá no Paraguai fui buscando, primeira coisa, uma favela, um lugar onde eu posso ter mais domínio. Vi numa mata de São Rafael, uma favela muito grande, em Foz do Iguaçu, nas tríplices fronteiras entre Brasil, Paraguai e Argentina. E fui naquela mata dela, fui no meio, aí até cheguei ao final, aí cheguei no Rio Paraná. Olhei para o outro lado do rio, é Brasil, a favela de Jupira. E eu olhei assim e falei, aqui é muito bom para viver. Aí voltei na metade da mata, construí uma casa de folhas como um bom soldado, e em 10 dias criei uma quadrilha. E começamos a sustentar nossos vícios. Ninguém me amava mais, ninguém me suportava mais, ninguém me queria mais. Até o governo do Paraguai chamou, ali tem um bandido que se chama Lúcifer das Tríplices Fronteiras. Esse é o nome que me deram. Gente, ia bagunça, ia fazer bagunça em todo lugar. Ninguém me encontrava nas ruas, eu precisava de pessoas. Uma noite de sexta-feira, enquanto eu estava nesse período, eu fiquei viciado em crack e outras drogas por mais de 18 anos. E quando eu estava nessa vida, eu nunca deixei de orar 5 vezes por dia, nunca deixei de ler livros sagrados dos muçulmanos, e nunca deixei de fazer jejum 30 dias por ano. Porque o ensino da família. Prática.
O que eu faço para Allah, Ele pediu. O que eu faço para mim, é que eu faço, porque um dia Ele vai balancear. Você fez o que eu te mandei? Sim. Então coloca aqui. O que eu te mandei não fazer, você fez? Sim. Então, ali. Furto, roubo, assalto à mão armado, latrocínio, estupro, e cada um tem sua condena. É assim que vive um muçulmano. Enquanto eu estava uma noite de sexta-feira, andando nas ruas do Paraguai, à meia-noite, ninguém me amava, ninguém me suportava, ninguém me queria. Eu fiquei chorando como nunca chorei na minha vida. Cheguei no meio da avenida, fiquei de joelho, tirei a arma, coloquei no chão, tirei a droga, coloquei no chão, comecei a chorar com voz alta, e levantei as minhas mãos para cima e eu falei, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa nem fecha o ouvido, responda a minha oração, só uma vez. Eu não fui criado para viver assim. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Allah, eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O dia que você apresenta, eu te adorarei. Levantei as minhas coisas, sequei as lágrimas e fui para a favela de novo. No sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. Buda não chegou. Maria está no céu ainda. Ela não pode ouvir nem responder. O sheikh dos muçulmanos, Deus deles, não responde. Um só que responde. Aquele que ressuscitou e venceu a morte. O Deus vivo. Esse Deus envia um missionário da PIBBH. Sim. Eu sou fruto das suas orações, das suas ofertas. Porque você investe na obra missionária, esse missionário, pastor Flávio Augusto Ramos, discípulo e filho espiritual de Adilson, nosso presidente da Ordem dos Pastores, brasileiro, nunca tinha visto na minha vida. Ele era missionário da junta em Marrocos e voltou para o Brasil por um problema de saúde da esposa e foi ficado lá em Foz do Iguaçu, e eu nunca tinha visto ele. Ele é pastor, eu era muçulmano, ele era missionário, eu era bandido, ele era cristão, eu era muçulmano, e aí não tem nada. Ele é carioca, eu sou libanês, ele é flamenguista, eu sou corintiano. Precisa um pouco mais. Não tem nada em comum, nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu sentado na favela na quarta-feira de manhã, planejando com minha quadrilha como vamos ir na ponte para fazer um assalto, planejando a turma onde vai ficar e quem vai roubar e quem não vai roubar. E de repente eu vi um carro brasileiro, entrou no meio do mato, vi placa brasileira, eu gritei, falei, meninos, olha ali, Allah mandou um presente. O que é isso? Falei, um brasileiro, parece que ele não entende nada, entrou aqui. O que vamos fazer? Falei, nada, vocês vão cercá-lo por aqui, eu vou matá-lo, julgar no rio, vender o carro, e se alguém perguntar, acerto de contas. Ponto final. Vão lá, fechar ele, e não tocam, eu que mato. Coloquei a arma, e ele entrou um pouco mais, aí eles cercaram nele, e ele desceu do carro, e parou assim ao lado do carro. Pastor Flávio Ramos, executivo hoje da Perspectiva Brasil. E quando eu vi ele com a arma assim, eu olhei para ele e falei, o que está fazendo aqui, seu maluco? Você sabe que eu vou te matar? Já de cara. Brasileiro entra na favela estrangeira. Nem nós, como brasileiros, podemos entrar em Maré, ou entrar na favela de São Paulo sem autorização. Ele entrou, porque esse homem acreditou que o Senhor está com ele. Ele estava na boca dos leões, ele estava na sombra da morte, mas ele sente muito bem que nunca foi abandonado. Em qualquer lugar, você é filho de Deus, você é acompanhado com ele. Ele prometeu, ele cumpre promessa. E quando ele olhou para mim,
Ele falou para mim, você é Abdullah? E aí eu falei, e quem deseja saber? Ele olhou para mim e deu um passo e estendeu a mão dele. Eu dentro de mim falei, que maluco esse aí. Então eu vou segurar a mão, vou atirar nele e acabou o assunto. Cheguei perto assim, segurei a mão, queria puxar a arma, ele olhou para mim e me disse, Jesus te ama. Empurrei ele para trás, falei, mentiroso, a mim ninguém me ama, eu vou te matar agora. Oh, glória ao Senhor. Jesus te ama. Me ama. Não merecia, mas sim. Me ama. Por isso eu estou aqui hoje. Eu falei, mentiroso, a mim ninguém me ama. Eu vou te matar. E antes de puxar minha arma, o soberano Deus me fez lembrar da minha oração. Capítulo 10, Atos dos Apóstolos, versículo 3 e 4. Cornélios, um incrédulo, prosélito, viu uma visão de um anjo dizendo para ele, Deus ouviu e guardou em memórias as suas orações. Se dos incrédulos Deus ouve e responde, imagina de seu filho. Imagina de seu filho. Quantas vezes seu filho pediu uma coisa e você responde depois? Ou você disse, tá tudo bem, vamos ver. Isso não significa que você não ouviu, você fica pensando nisso. E o nosso Pai faz o mesmo. Porque Ele é Pai. Apesar que Ele é Deus, Ele é Pai. Eu tenho experiência de respostas de oração sensacional. Por isso, eu falo assim, eu não vejo até o momento, alguém que pode ou tem capacidade me convencer a largar o Evangelho. Não tem. Não vai ter. Porque se ele pensa uma experiência, não vai ter, porque não há um Deus que dá experiência tanto como o nosso. Vivo como o nosso. E quando Deus me fez lembrar da minha oração, de um passo para trás, eu falei para ele, esse Jesus tira de droga, meu amigo, um homem que nunca tinha visto, me chamou por meu nome, um homem que nunca tinha falado sobre ele vem me conhecendo, ele vem dizendo que Deus ouviu e guardou em memória as suas orações, Abdallah. E quando eu falei, esse Jesus tira de droga, meu amigo, ele falou com certeza. Chamei a quadrilha, entreguei a arma, entreguei a droga e falei para ele, vamos ver o que pode fazer esse Jesus. Ele me levou num centro de recuperação em Foz do Iguaçu. Logo na entrada, ele me deu esse livro, a Bíblia na minha língua materna. E me disse, leia esse livro. Eu abri, eu vi que é a Bíblia Sagrada. Falei, que isso, cara? Me dá um livro do Alcorão, dos muçulmanos. Falou, sim, leia esse livro. E depois a gente traz para você outro livro. Aí falei, por quê? E aí ele abriu o primeiro livro de Samuel, a história de Saul, que Deus mandou ele para matar os amalequitas, crianças grandes. A espada não deixa ninguém vivo, mata todo mundo. E aí eu olhei assim e falei, mas que legal, cara. Ele sabe que os árabes gostam de sangue, né? Ele falou assim, tem muitas histórias desse aqui, mas começa no início, para você entender. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Até hoje eu não parei. Estou nas 67 vezes terminando Coríntios hoje, primeira carta aos Coríntios. Amanhã começo a segunda, depois termino o Apocalipse. E volto para Gênesis, a leitura da Bíblia, com regularidade e sinceridade, base grande para que o cristão manter sua fé firme em Cristo Jesus. É a palavra. Entrei em 2 problemas. A primeira, a religião. Eu servia uma religião muçulmana por 40 anos, bebendo, comendo desde quando nasci, rodando no meu sangue. Não era fácil para mim de um dia para o outro virar o copo e terminou o assunto. Não era assim de fácil que você acha.
Eu coloquei o livro dos muçulmanos aqui e coloquei essa Bíblia aqui, cruzei as mãos, olhei para cima e falei, e agora? Faço o quê? Esse já tinha lido por mais de 200 vezes, esse já comecei a ler, o que está aqui, está todo aqui, o que está aqui, também copiado aqui, mas esse não explica qual é a verdade, qual é a mentira. Por favor, faça uma coisa para mim. Eu não consigo entender, eu não consigo fazer. E comecei a chorar, e a orar, e a chorar, e a orar, e um dia o Senhor me responde, através da sua santa palavra. Capítulo 45, capítulo 24, versículo 46, Evangelho de Lucas. Ele abriu meu entendimento para entender as Escrituras. Precisa que Deus abra sua mente para entender a sua palavra. Quanto eu posso criticar esse versículo? Eu estava precisando entender. Ele falou, entende? Aqui, ó. Olhei assim, falei, tudo bem, isso já foi. Resposta de oração, mas eu tive um problema maior, que ela vai acompanhar o resto da minha vida. Família. Pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas. Família, sangue, identidade, cultura. Também estive orando. Por isso eu falo, as nossas dúvidas que temos hoje, tiveram as mesmas dúvidas os apóstolos com Cristo antigamente. E todos eles fizeram as mesmas perguntas. E ele respondeu todas. E eu tinha feito a mesma pergunta. Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Vou deixar a família? Vou deixar tudo? E como vou viver? E lembro do capítulo 18 de Lucas, versículo 28, 29 e 30. Pedro, dizendo Pedro a Jesus, ou seja, dizendo Abdallah para Jesus, eis que nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos, o que dará para nós? Respondeu Jesus dizendo, em verdade vos digo, Abdallah, que ninguém tem deixado mãe, pai, irmãos, esposa, filhos, família, por causa do meu nome, que não há que receber nesse mundo muito mais, e a vida eterna na próxima. Duas promessas fixas. A segunda promessa, a vida eterna, vamos chegar nela um dia. Eu quero só finalizar com uma pergunta para você. A primeira promessa, que Ele dará muito mais para você. Essa promessa é importante para que o povo de Deus entenda que a Bíblia Sagrada é correta. Finalizando aqui, dizendo, eu pedi uma mãe, um pai, 6 irmãos, 2 irmãs, famílias e primos, vamos dizer 100 pessoas. 100. Aí Deus falou para mim, eu darei muito mais. Essa é a promessa, não é? E aí eu falei, tudo bem, cadê a promessa, Senhor? Ele me deu uma esposa e um filho. Eu deixei 100, você me dá 2. Falta 98 para combater, para ser igual. Agora, para muito mais, tem que ser muito mais. E ele me disse, tolo, olha na sua frente e pergunta, quantas irmãs hoje eu ganhei nessa igreja? Levanta a mão. Quantos irmãos eu ganhei aqui? Eu perdi uma família de 100 pessoas. Só nesse lugar, eu ganhei muito mais do que 100. E daqui a pouco lá na família. Também amanhã, hoje de manhã com os juniores, ontem à noite com os jovens, e por aí vai. A minha família cresce, a minha família não é aquilo que o pai carnal me deu, mas sim a família que creio, que Deus que me deu. A família de vocês. Vocês são meus irmãos, meus primos, minhas irmãs, meus sobrinhos. Vocês são a minha nova família. Louvo a Deus por isso. Que o bondoso Deus vos abençoe. Glória a Deus. Eu disse. Obrigado, meu amigo.
Como a gente precisa de pessoas que amam mais a Deus do que a gente, para a gente sair da zona de conforto. Quando eu ouvi o Abdala falando da quantidade de vezes que ele tem lido a Bíblia, aquilo me constrangeu. E sendo pastor, eu falei, Deus, eu preciso ler mais a Tua Palavra. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. O mundo está lutando contra a igreja de Jesus, para fazer com que você viva distraído, para fazer com que você não ame a Deus, não ame a palavra e não ame a igreja de Jesus. Mas essa palavra veio do céu para a nossa igreja, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. O Abdala falou uma frase que o pastor Adilson, trabalho com o pastor Adilson na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, um homem de Deus. A gente vai ter o privilégio de recebê-lo um dia aqui. Ele falou que o Adilson não gosta da frase, né? Como que é a frase? Que os muçulmanos servem um Deus errado, mas do jeito certo. E a gente serve o Deus certo, só que de uma forma completamente errada, sem temor, sem respeito. Sabe, eu estou orgulhoso de vocês, porque são 15:01 e vocês permaneceram aqui até agora, com atenção. Eu estou muito orgulhoso de ver uma igreja madura nesse domingo, que está levando a sério as coisas de Deus. Sabe, comida a gente sempre vai ter, almoço a gente sempre vai ter, mas a oportunidade de ser chacoalhado dessa forma não é todo dia que a gente tem. Então eu estou orgulhoso pela maturidade de vocês. Agora eu assumo aqui um compromisso com vocês, de buscar mais a Deus, de como pastor dessa igreja, de orar ainda mais, de ler ainda mais a palavra. Mas eu queria que você também assumisse esse compromisso com Deus, por causa das próximas gerações. Nós somos o exemplo deles. E se a gente não amar a Deus, se a gente não viver, possivelmente eles também não vão viver. Quantos pais nós temos aqui? Muitos pais. Quantos avós? Eu sou fruto de um vô. Eu sou fruto de um vô. Eu queria que o Abdala terminasse orando por nós, para que Deus aquecesse o nosso coração, nos desse fome, sede da presença de Deus, que aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, que Ele faça na nossa igreja, que Ele nos ensine a amar mais a Ele, amar mais a palavra, amar mais as pessoas. E se você quer receber essa oração, fica de pé no seu lugar e vamos receber essa oração de um homem de Deus nessa manhã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, querido, amado Jesus, que privilégio, Pai, estar na Tua presença todos os dias, Senhor. Oh, glória a Teu santo nome, Senhor. E nesta manhã, Pai, colocando na Tua presença, junto aos Teus pés, Senhor Jesus, essa amada família, a igreja, com seus líderes, com seus membros, com seus netos, com seus filhos, com seus visitantes que estão aqui, Pai. Que Tu, Senhor, com Tuas mãos, com Tuas asas, cobre essa igreja com Teu poder, Senhor. Oh, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrama sabedoria sobre os líderes dessa igreja, para ensinar a Teus filhos, amém, como devem andar contigo, amém, Senhor. Oh, Senhor, nós podemos sentir que temos impossibilidade em cumprir a missão, mas contigo, Senhor, não há nada impossível. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser umas boas testemunhas nessa sociedade, Pai. Ajuda os pais para aplicar a Tua palavra na vida de seus filhos, Senhor. Ajuda os pais, Senhor, a aprovar que a Tua palavra para seus filhos, ela faz a mudança da vida, Pai. Oh, Pai, nós, como disse o Senhor Jesus, nós não somos desse mundo, Senhor, mas estamos nesse mundo, Senhor. Não fazemos parte nesse mundo, Senhor, mas somos diferença nesse mundo, Senhor. Oh, Senhor, usa a nossa forma de viver como testemunha viva em todos os lugares, Pai. Abençoa cada pai, cada mãe, cada avó, cada irmão, cada filho, cada filha, cada novo descendente nessa igreja, Pai.
Os líderes, o pastor Juan, com sua família, estende tuas mãos Amém. sobre ele, sobre sua casa, sobre sua esposa, Senhor. Amém, Jesus. Pai, nós sabemos que devemos ir para o médico, mas a sua bondade e a sua misericórdia é melhor do que Glória qualquer a remédio, Deus, Senhor. Pai. Glória a Deus. Nós te pedimos, Senhor, que tu, Senhor, com tuas mãos, Amém, Jesus. cura a esposa do pastor Juan. Amém, Deus, por Tira favor. toda, Pai, parte da doença, de dor, Amém, Deus. de desconforto, Senhor. Por favor. E coloca a tua confortável Amém. presença na vida dela, Amém. Pai. Ajuda ele também, Pai, a manter firme com sua família, Amém, com sua Deus. igreja, seu compromisso. Que seja tudo feito nessa igreja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós oremos e agradecemos em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe muito a sua vida. O Abdala trouxe um livro, é a história dele, e eu queria muito que você investisse no ministério do Abdala, para que ele continuasse rodando o país, pregando o evangelho, mas também ganhando muitos muçulmanos para Jesus, que tem sido o ministério dele. E você pode investir no ministério dele comprando esse livro, presenteando pessoas que você sabe que serão abençoadas com uma história como essa. E o Abdala vai estar ali atrás, ele pode escrever uma dedicatória para você no livro. Invista no ministério, que o reino de Deus possa se expandir. Você, pai e mãe, não deixe o seu filho perder uma célula, não deixe o seu filho perder a escola bíblica dominical, não deixe o seu filho perder o culto. Invista, crie na sua casa o discipulado, crie na sua casa o culto doméstico. Nós não podemos perder essa geração. E para você que está nos visitando, eu quero dizer, seja muito bem-vindo à nossa família espiritual. Nós não somos uma loja para você frequentar, e nem um shopping para você consumir. Nós somos uma família para você pertencer. Nós queremos ser família para você. No banco aonde você está, tem um cartão verde, é o nosso cartão Conexão. É só você preencher, entregar lá atrás. Você vai ganhar um presente da nossa igreja, uma lembrancinha. Só que o maior presente de todos é que você vai pertencer a uma família espiritual. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada pessoa que aqui está. Que o Senhor venha nos levar debaixo da tua presença, debaixo das tuas asas, empoderados pelo teu Espírito Santo, com autoridade e com unção, para pregar o Evangelho, Pai. Nos dá o privilégio de pregar o Evangelho e ver a nossa família se render aos teus pés. Nos dá o privilégio de ver os nossos amigos serem alcançados pelo Senhor. Nos dá uma semana de vitória na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.